A justiça dos homens não produz a justiça de Deus. A justiça dos homens não produz a justiça de Deus. Isso, no mínimo, faz a gente pensar o quão falha pode ser a justiça dos homens. E falar hoje isso, diante desses últimos acontecimentos, parece que eu sou a favor de algum dos lados dessa polarização, e eu não sou. Mas mesmo que o que aconteça seja agradável para o meu coração, mesmo que isso seja assim, a justiça dos homens não produz a justiça de Deus. E é óbvio que quando as coisas acontecem contrárias à minha vontade, ou à minha percepção de justiça, é mais fácil dizer a justiça dos homens não produz a justiça de Deus. A nossa maneira de perceber a justiça, ela está de alguma maneira maculada. E alguém pode falar, talvez como o Dr. Martin Lloyd Jones, dizendo que todos os nossos atos mais nobres, mais piedosos, eles estão de alguma maneira maculados pelo pecado. E é claro, o que macula a nossa percepção da justiça é o pecado. Mas a gente tem como lidar com isso. Estou falando para a gente santa, para a gente que vive com Deus. A gente tem como aprender a lidar com isso. E eu nessa manhã queria conversar com você justamente sobre isso. Porque existe um padrão de justiça de Deus que é dado aos homens. Não é a justiça dos homens, nem é nós como protagonista organizando ou favorecendo a justiça de Deus, mas é uma justiça de Deus que é dada aos homens, a fim de que vivamos por essa justiça. Não como protagonistas, mas como personagens. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6. Eu queria conversar com você sobre, dentro desse sermão, chamado Sermão do Monte, a gente conversar um pouquinho sobre esse aspecto da justiça de Deus. A gente pensando sobre a gente como personagens dessa justiça. Mateus capítulo 6. A gente vai ler do primeiro versículo, tá bom? A partir do primeiro versículo. A gente vai ler até o versículo 18. Do primeiro versículo até o versículo 18. O primeiro versículo, ele já nos chama para entender isso. Fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar lhes serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai,
sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, ajuda-nos a percebermos a dinâmica dessa justiça, aquilo que é em secreto e aquilo que é visto. Ajuda-nos. Eu te peço que, por misericórdia, abra os nossos olhos, nossas percepções e nos encante com a maravilha da tua lei, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Alguns teólogos mais modernos, mais do tempo de hoje, como por exemplo Tim Keller, fala que a igreja conseguiu transformar aquilo que era essência em apenas comportamento ou ética. É interessante porque no século XVIII, depois no começo do século XIX, a gente teve uma crise na igreja cristã, bem avassaladora, especialmente na Europa, porque os discursos e o ensinamento da Bíblia, ele tinha ganhado apenas um cunho comportamental. Ou seja, é como se a principal evidência de uma conversão ou de uma salvação fosse apenas uma questão comportamental. É como você se comporta. O resultado disso é que ética e moral se tornaram os protagonistas do Evangelho. E nunca foi ética e moral os protagonistas do Evangelho. A gente poderia dizer que a graça e a verdade são protagonistas do Evangelho. E é assim que a glória de Deus é vista na terra. É pela graça e pela verdade, não pela ética e pela moral. Só que graça e verdade são, de certa forma, na nossa sociedade, não lá no século XVIII e nem no século XIX, mas na nossa sociedade, eles são desconstruídas. A gente não sabe significar o que é graça nem o que é verdade. Porque se a gente fosse pensar sobre o que é graça, estou falando nós evangélicos, talvez a gente não tivesse não só uma definição, mas a gente não tem sequer uma percepção. O que é graça para você? Talvez a definição que alguém vai dizer é o dom gratuito, é aquilo que se recebe de graça. Tá. Ou é quando a gente recebe uma bênção, um benefício que nós não merecemos. Tá. Mas o que é que significa isso? Qual é a percepção que você tem disso? E a verdade? Como você definiria a verdade? No tempo que a gente vive, esses dois baluartes, esses dois fundamentos do Evangelho, eles foram destruídos.
E juntamente com essa destruição desses dois fundamentos, a gente está vivendo um tempo de novo, onde o que parece mais importante para a gente saber se a gente tem ou não tem um evangelho é apenas o nosso comportamento. De certa forma, até a moral foi já que rechaçada, mas o nosso comportamento. E na nossa sociedade, o nosso comportamento, ele precisa ser legitimado pelo respeito. O respeito diz para nós assim, o quanto a gente está certo. Porque a gente tem que respeitar até o que a gente considera errado. E quando falo respeito, é politicamente você ser correto. O que é politicamente aceitável. Então você tem que fazer o que é justo, o que é honesto, não dentro daquilo que você considera justo e honesto, mas daquilo que os seus amigos ou aquilo que a sociedade considera como justo e honesto. Você tem que concordar com coisas que você não concorda. Você tem que aceitar e aprovar coisas que não são aprováveis. E isso tudo para denotar que você é um bom cidadão, não no sentido da civilidade, mas você é um bom cidadão no sentido de uma sociedade que vai avaliar você apenas pelo comportamento. Não vai avaliar você por aquilo que de fato você é. A gente está tão esvaído, tão diminuído no sentido daquilo que a gente de fato é, que todo mundo na nossa sociedade está passando por algum tipo de crise existencial, mesmo que seja mínima, mas estamos tão sofisticados nos nossos próprios sentimentos e pensamentos e avaliações a respeito de nós mesmos, que nós estamos secos, vazios. Não é à toa que a depressão é a maior doença do nosso século. Não é à toa que a falta de amizade é tão dura e tão real. Não é à toa que os relacionamentos que deveriam ser mais profundos, como o relacionamento de marido e esposa, ou como o relacionamento de pais e filhos, eles estão tão secos e tão esvaziados e tão sem significados. É porque no tempo que a gente vive, o que importa é o nosso comportamento. Não quem somos de verdade, mas o nosso comportamento. E o fato é que nós nos tornamos hipócritas. Tanto no sentido que Jesus usa, como também no sentido fora da religião. É que a gente tem que aprovar o que a gente desaprova. É que a gente tem que balançar a cabeça com aquilo que a gente diz que está errado. E a gente fica de conversinha fiada, num círculo social, a gente concorda e depois com o suposto amigo a gente discorda e depois a gente se vê traído com aquele que era o nosso suposto amigo, porque ele vai lá e denuncia a gente. Então a gente não confia mais nem no amigo. E a gente vai ficando nesse círculo, nesse engodo de perversão vazia. Mas a gente vai continuar fingindo. E aí a pergunta que me foi feita por um livro recente que eu estava lendo foi, o nome do livro é Deus Amordaçado, de D.A. Carson. A pergunta é, você prefere a autenticidade ou você prefere o absoluto? O que é que você prefere? Porque o remédio com o qual se está tratando hoje essa questão da falsidade, ou essa questão da hipocrisia social, o remédio com o qual se está tratando é a autenticidade, burra e limitada, a mera autenticidade, ou seja, eu vou ser quem eu sou, e nesse sentido eu vou ser quem eu sou, eu firo, eu agrido, eu sou desrespeitoso, eu não suporto nenhuma autoridade, nem nenhuma instituição acima de mim. E de certa forma, tanta carência de autenticidade que a gente até aplaude quem é autêntico. E é tanta carência por causa desse buraco existencial que a gente está,
que a gente está dizendo assim é fato, é preciso pessoas que sejam autênticas. Mas o absoluto, ele fere. Ele fere inclusive a autenticidade. O absoluto é essa verdade que a gente perdeu enquanto sociedade, enquanto pós-modernistas que somos. O absoluto é quando eu e você temos que nos deparar com os nossos próprios limites de percepções do que é certo e do que é errado. Não segundo os outros, mas segundo um absoluto. Não segundo o meu comportamento, mas segundo o absoluto. O absoluto, a Bíblia diz que é Deus. E a verdade, ela tem um nome chamado Jesus, que é Deus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Portanto, a percepção do absoluto é você lidar continuamente com alguma coisa que diz para você que você não chegou lá, ou que você está aquém. É nessa matéria, é nessa coisa grande que a gente está falando aqui, nessa percepção de mundo, que entra o discurso de Jesus para nós hoje. É que a justiça é justamente essa palavra que é usada por Jesus como justiça, diz exatamente a respeito da nossa interioridade. Essa palavra que é usada no grego é dikaiosune. Essa palavra diz respeito àquilo que é íntegro, inteiro. Não diz respeito a comportamento em si. Não diz respeito a moralidade nem moralismo em si. Não diz respeito a nenhum bem feito, ou seja, qualquer coisa que seja feita para fora. Mas diz respeito a uma interioridade inteira, se é que eu posso usar esse termo. Ou seja, diz respeito à integridade, a um compromisso de viver dentro de um absoluto. Não viver dentro de uma autenticidade, mas dentro de um absoluto. Ou seja, é se ver em parte constantemente, não se montando dentro do absoluto, mas se ver em parte, sendo cada dia mais mensurado, avaliado e percebido pelo absoluto. É justiça. O que Jesus está falando é que se a nossa justiça é apenas para nos projetar, nós vamos cair num constante enredo de mentira. E perdemos o mais precioso que temos na terra, que é a nossa relação com Deus. Esse enredo de mentira interior é quando nós queremos aparentar. Mas o remédio que ele usa não é a autenticidade, é o absoluto, que é a justiça. Então ele diz, se a vossa justiça, só que se você olhar o capítulo 5, versículo 20 aí, em Mateus capítulo 5, versículo 20, ele diz, se a vossa justiça, de novo, ele diz, se ela não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, ou seja, o padrão de justiça que Jesus está falando com os seus discípulos, não é a justiça comportamental ou a justiça moral que se tinha nos escribas e fariseus, porque eles eram hipócritas, ou seja, eles eram autênticos, mas na verdade na interioridade deles, eles eram vazios. Por isso, quando Jesus está usando agora no capítulo 6, essa palavra de dikaiosune, ele está falando a respeito de você ser quem você de fato é em relação ao absoluto e não em relação aos méritos. E não em relação ao que você consegue promover, fabricar ou agir. E deixar de tentar se credenciar aos seus próprios olhos. Perceba, irmão, porque a matéria toda não é bem aos olhos dos outros, mas aos seus próprios olhos. Deixar de tentar se credenciar aos seus próprios olhos a partir de como os outros lhe veem. Ou seja, Jesus está chamando os seus discípulos não a terem um autoconhecimento a respeito de si mesmo, ou uma autopercepção, mas Jesus está chamando os seus discípulos
a se confrontarem com um absoluto da justiça, a justiça que é promovida pela fé, a justiça que é revelada em Cristo Jesus na cruz, para que essa justiça padronize não só o comportamento, mas sobretudo padronize o coração, deixando o coração inteiro. Para que a gente não perca na nossa justiça, ou na fabricação da nossa justiça, no comportamento justo e honesto, no comportamento religioso, ou no comportamento da nossa piedade, a gente não perca o que há de mais precioso na nossa vida, que é a nossa relação com Deus. Então Jesus parece dizer para mim e para você que é bem possível que a gente perca a relação com Deus por causa da nossa falsidade, hipocrisia, porque a gente está vivendo o que a gente tem que fazer de certo, de bom, de honesto, de justo. A gente está fazendo apenas para a gente se ver, ou para ser visto. Mas a gente não está fazendo diante do absoluto. Veja só, eu vou montar dentro do que Jesus monta aqui, para que a gente vá entendendo. Jesus é tão simples que ele vai usando figuras bem práticas. Ele fala assim: quando você for ser generoso, quando você for contribuir com causas nobres, com necessidades, quando você for dar esmolas, cuidado com isso. O problema que Jesus está tratando aqui não é nem como a outra parte vai lhe ver, a idolatria, a dependência que essas coisas podem promover. Não é nem isso, porque Jesus está tratando essencialmente da justiça, ou seja, da integridade interior. Então ele está dizendo, tome cuidado. Porque a promoção da generosidade pode tirar o seu relacionamento com Deus. Isso é incrível. E olha, não tinha ninguém mais generoso do que Jesus na face da terra. Não vivia para si mesmo, mas vivia para servir aos outros. Ou seja, Jesus era generoso por natureza. Mas Jesus está dizendo, é bem provável que quando a gente estiver nesse intuito de ser generoso, de abençoar, de tirar as desigualdades sociais, de promover o desvalido, o fraco, o esmolando, é bem provável que a gente se perverta no ato da justiça. Ele está falando disso. É por isso que ele diz assim, você precisa fazer isso em secreto. Agora é claro que se eu vou dar uma oferta, ou se eu vou dar uma esmola, se eu vou dar um benefício para alguém, é claro que esse alguém vai receber e ele vai saber que recebeu. É óbvio. Mas perceba que Jesus usa a figura dizendo assim, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. Ou seja, esse precisa ser um negócio dentro de você. Você que precisa aprender a se esconder. Não é o outro que não pode lhe ver, é você que não pode se ver fazendo. Você que não pode se perceber fazendo, porque quando você se percebe fazendo, você ganha os méritos da justiça de Deus, do absoluto. E quando você ganha os méritos do absoluto, você perde o absoluto porque você se acha absoluto. Você não é mais confrontado com Deus, mas você se sente Deus. Você se acha Deus. Então toma cuidado, irmão, porque essa matéria da nossa generosidade, da nossa contribuição, até da nossa sensibilidade, porque a palavra que é usada como esmola é misericórdia. Ou seja, é quando a gente sente no nosso coração aquele aperto e a gente diz, eu queria abençoar essa pessoa. Eu queria levantar ela, eu queria promover ela, eu não queria que ela deixá-la nesse estado, nessa condição. E esse é um sentimento divino, irmão. Ou seja, Deus é misericordioso. E quando temos misericórdia de alguém, esse é um sentimento divino, isso é um sentimento abençoador.
No entanto, esse sentimento, quando é usado apenas para a gente se ver ou para a gente se avaliar, ele se torna um fim em si mesmo e exclui de nós a justiça de Deus, promovendo apenas a nossa justiça. Então, o primeiro exemplo é: toma cuidado com a maneira com a qual você se relaciona com os seus sentimentos nobres, de misericórdia, de amor, de amparo, de proteção com o desvalido, com o fraco, com o pobre, com o necessitado, com pessoas que realmente estão precisando. Toma cuidado, porque isso pode fazer você perder seu relacionamento com Deus. E não é assim que tem acontecido. A teologia, especialmente da missão integral, pelo menos uma grande banda dessa teologia da missão integral, não fez isso conosco. Eu não vou entrar em detalhes porque o tempo não permite. Mas não só a teologia da missão integral. Eu diria que a nossa teologia de contribuição não fez isso com a gente. A nossa relação com os missionários não fez isso com a gente. A nossa relação com os pobres não fez isso com a gente. Cuidado, irmão, porque ele diz assim: você faz com o fim de ser visto pelos homens e a sua mão direita vê o que a sua esquerda faz. Cuidado, porque você já recebeu a recompensa e perdeu seu pai. Perdeu a relação. E o que é mais importante para você? É você fazer para Deus ou você fazer para se sentir justo? O que é mais importante? E por favor, não entenda que Jesus está dizendo assim, não faça. Mas o que ele está dizendo é, aprenda a fazer de forma justa. Porque fazer a justiça sendo a sua justiça, nunca será a justiça de Deus. Segundo aspecto prático, ele vai falar da oração. E na oração, ele toca em duas tensões da oração. E olha só, irmão. Oração, ou seja, isso é pura piedade. Oração é nosso relacionamento com Deus. Ele fala, existem duas coisas que normalmente se faz a respeito da oração. A primeira é você fazer a oração para os outros verem. Os outros verem. As pessoas estão vendo e de alguma maneira as pessoas estão dizendo assim, olha como fulano é piedoso, olha como ele é apegado a Deus, olha como ele é. Toma cuidado, porque essa justiça protagonizada pelo seu comportamento de piedade, ela vai negar o seu relacionamento com Deus. Então Jesus propõe o seguinte, vá fazer isso em secreto. Jesus não está dizendo que a gente não deve orar em público, mas o que ele está dizendo é que quando a nossa piedade precisa de aparência, está falando especialmente da oração, quando a nossa piedade precisa de aparência, precisa de algum tipo de autoavaliação, onde eu diga, eu sou piedoso, afinal de contas eu oro, ou precisa de alguma maneira do elogio, ou da aprovação, ou do incentivo do meu próximo. Eu perdi meu pai, eu já perdi Deus. Isso não é justiça, porque deixou o absoluto de lado. E quando eu deixo o absoluto de lado, apenas o que eu vou tentar ser é autêntico. É a minha justiça própria, e a minha justiça própria não produz a justiça de Deus. Ele diz, você perdeu seu pai. Então você vai orar, e os homens vão até lhe elogiar, mas seu pai não vai ouvir. Mas se você fizer isso, por causa de uma integridade, por causa da justiça que vem de Deus, por causa desse absoluto de Deus e dessa relação com Deus, você vai fazer isso sem necessidade nenhuma de público, porque o que você quer é seu pai. E o seu pai que vem em secreto, ele te recompensa. Segundo aspecto da oração, ele fala assim, vocês aprenderam a ter na dinâmica dessa justiça as repetições.
Ou seja, travarem lutas espirituais a fim de terem as necessidades de vocês supridas. Vocês aprenderam que se vocês insistirem, repetindo as mesmas coisas, finalmente vocês serão ouvidos. E eu digo para vocês que a justiça de vocês não vai produzir a justiça de Deus. Não adianta, não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos, é pela integridade. É pela integridade. Preste atenção, irmão. É pelo seu homem interior. Não é pelo seu desespero. Não é porque você luta. Não é porque você insiste. É por causa da integridade. É porque você está se deparando com um absoluto. É porque você, diante do absoluto, sempre vai se ver aquém e limitado. Você está se deparando com o absoluto. Não é porque você está insistindo para converter o absoluto nas suas necessidades, porque seu pai conhece cada uma das suas necessidades antes que você as peça. Ou seja, nessa dinâmica de pedir, de invocar, de ficar insistindo, nessa dinâmica que depois Jesus ensina, olha, pedi dá-se-vos-á, buscai e achareis, depois ele diz, você precisa insistir, nessa dinâmica de insistência, quem é convertido é você, o absoluto não é convertido à sua causa, mas a sua causa é convertida ao absoluto, ou você sai de lá justo, porque seu pai sabe a necessidade que você tem, antes que você peça. Ele já sabe. Ou seja, na relação de oração, Jesus está dizendo que, em vez de isso revelar piedade ou revelar justiça, a gente deveria, na relação com a oração, à medida que a gente ganha o Pai, a gente se vê aos olhos do Pai. E ao se ver aos olhos do Pai, nós somos convertidos. Ao nos vermos aos olhos do Pai, nós somos convertidos. Não Deus é convertido a nós, mas nós somos convertidos porque de repente a gente se depara com um Deus que sabe, que viu e que conhece a nossa necessidade. E está vindo para nos socorrer. Então Jesus pega nesse íntere, ou seja, ele está tratando sobre justiça. E ele está tratando sobre a justiça dos homens, não produz a justiça de Deus. É nessa hora que ele fala assim, quando vocês forem orar, aprendam a orar. Então ele diz, Calvino fala que a oração do Pai Nosso, ela está basicamente dividida em duas partes. A primeira parte é tudo que você tem que falar para Deus a respeito de quem Deus é. E a segunda parte é tudo que você tem para falar para Deus daquilo que você não é. Na primeira parte você glorifica a Deus, você diz que Deus é o Rei, você diz que Ele é o Senhor, você diz que Ele tem vontade, você diz que Ele é Pai, você diz que Ele é. E na segunda parte você diz, eu sou fraco, eu posso cair, eu sou fraco, eu preciso do pão, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco. Então Jesus está ensinando a dinâmica da oração, dizendo que não são repetições, mas são um processo de conversão a Deus, enquanto oramos sobre as nossas necessidades. Ou seja, eu chego diante de Deus, de repente assim, dizendo, Senhor, eu preciso de um emprego. Mas não é justo, não é fato. Uma pessoa que está desempregada não precisa do emprego. Mas a pessoa fica lá, Deus, eu preciso do emprego, eu preciso do emprego, eu preciso do emprego, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me dá um emprego. Isso não resolve nada, isso vai no máximo gerar dentro de mim uma justiça própria, que talvez vai gerar até uma má querência com Deus. Mas se eu chego lá e falo, Deus, eu preciso do emprego, mas Senhor, eu estou olhando para Ti, o Senhor sabe as minhas necessidades. O Senhor é quem domina, o Senhor é que sabe o dia de amanhã, o Senhor é quem é. Eu só preciso, Senhor, que Tu supras as minhas necessidades. Eu me converto a Ele, saio pacificado. E é claro que Deus que sabe a minha necessidade, vai me dar um emprego. Ou vai me dar algum trabalho, mesmo que não seja um emprego. Mas vai organizar a minha vida, porque Ele organiza a minha integridade.
minha interioridade. Então ele diz, processo de conversão vai gerar dentro do coração um valor absoluto. Um absoluto. Que é a capacidade de, no relacionamento com Deus, redimensionar os relacionamentos interpessoais. Porque não tem, irmãos, não tem como a gente ter a nossa justiça, estou falando a nossa justiça, justiça produzida por nós. Não tem como a gente viver a nossa justiça e a gente ter paz com o irmão, ou ter paz com o mundo, ou ter paz com o próximo. Não tem. Mas ele diz, nessa relação da justiça de Deus sendo produzida em nós, do absoluto gerando integridade em nós, nós perdoamos. Como o Pai perdoa. E eu acho muito legal a maneira como ele fala, porque na relação com Deus, é tão transformado o coração, diz, o Pai vai perdoar porque você perdoou. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Ou seja, de repente, a minha integridade, ela está convergindo ou se convertendo ao absoluto. Do mesmo jeito que Deus, que é todo justo, do mesmo jeito que Deus é todo santo, do mesmo jeito que Deus tem tudo que é correto para avaliar o meu pecado, na cruz Ele me perdoa. Agora, eu mesmo que tenha todos os recursos, toda a justiça, todo o discurso para dizer o erro do outro, eu me converto a perdoar. E por último, Jesus fala sobre o jejum. Que a gente não conhece muito bem a prática do jejum. E nem conhece muito bem a teologia do jejum. Talvez Isaías capítulo 58 seja um melhor texto para a gente entender essa teologia do jejum. Essa relação do jejum com a justiça. E quando eu falo de jejum, eu gosto de me lembrar de um momento que eu fiz um jejum. Fiz um jejum de 3 dias. Eu estava lá na igreja presbiteriana da Madalena, pastor dos jovens. E estava havendo um problema entre 2 grupos de louvor que haviam dentro da igreja, e uma competição, uma rivalidade. E eu falei assim, eu vou fazer um jejum. E resolvi fazer 3 dias de jejum até que a gente ia ter uma reunião. E eu fui para a reunião daquele negócio para resolver aquele impasse em jejum. E quando chegou lá, um dos ministros de louvor, lá de um dos grupos, chegou lá e começou a falar, e falou. Eu falei, rapaz, você está errado, não é bem assim. Aí ele falou, não, Fubá, é assim, falou. Aí eu falei, rapaz, não é bem assim, está errado. Até uma hora ele falou assim, como é que você sabe que eu estou errado, rapaz? Eu não estou mostrando aqui, tal. Já estava cheio, eu falei assim, aí eu me abusei, me levantei também, falei brabo. Falei assim, eu sei porque eu estou em jejum há 3 dias. Pense no jejum abençoado, foi ou não foi? Quer dizer, a minha autoridade era do jejum. Eu estava fazendo exatamente o contrário do que Jesus está dizendo. E alguns de nós fazem assim, o jejum para conquistar a sua justiça. Para conquistar os seus propósitos. E a figura que Jesus usa é a figura, claro, que era produzida na época, porque ele dizia assim, quando a pessoa jejuava, nos dias do jejum durante a semana, eram 2 dias de jejum que se fazia na semana, quando se jejuava, a pessoa ficava lá, assim, com a cara de coitado, o pobrezinho está passando fome, olha que piedade que aquele homem tem. Hoje eu nem consigo carregar aqui um refrigerante de 2 litros, eu estou tão fraco hoje, meu Deus, estou com dor de cabeça, não consigo nem me levantar, me dá tontura. Tá, você vai passar por essas coisas fazendo jejum, mas é essa propaganda, ou seja, mais uma vez, a justiça é a justiça dos homens. Não é um absoluto que lhe confronta,
Mas é você de novo confrontando o absoluto. É de novo você dizendo, você tentando se auto-elogiar, se auto-promover. É você de novo, mesmo que seja através dos olhos dos homens ou da boca dos homens. A justiça dos homens não produz a justiça de Deus. Então Jesus diz, não façam isso não. Quando vocês fizerem jejum, só tem uma pessoa que importa ver. Jejuem para Ele. Quando vocês fizerem jejum, deixa o Pai ver vocês. Eu gosto porque não é a ideia do tipo assim, eu vou pagar uma penitência, eu estou precisando tanto de um emprego, eu vou jejuar. Vou passar todos os dias que tiver em jejum até que Deus venha e me dê um emprego. Irmão, isso é greve de fome contra Deus. Isso não é jejum. A pessoa diz, eu vou jejuar até que, sei lá, saia o namoro, até que saia o casamento, até que se converta os filhos. Vai morrer de fome, porque você está numa greve de fome contra Deus. O jejum pressupõe uma visibilidade divina. Ou seja, Ele está lhe vendo. Mas quando o absoluto vê o limitado, quando o absoluto, quando o verdadeiro vê aquele que é falso, que é mentiroso, quando isso se confronta, o transformado não é o absoluto, é o que está em parte, para que seja inteiro. A recompensa do Pai não necessariamente será a causa que me levou ao jejum, ou seja, não será o emprego, não será o casamento, não será a conversão do filho. A recompensa do Pai é o Pai para mim. É a justiça de Deus em mim. Por isso, a teologia do jejum basicamente pressupõe que alguém que está fazendo jejum está buscando quebrantamento. Reconhecer de novo sua própria finitude. Você faz jejum para quê? Para convencer Deus ou para se convencer do seu limite? Às vezes a gente está tão arrogante, ou às vezes a gente está tão cheio, drenado as forças, cansado, mas a gente diz, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar, e continua, e vai fazendo mal a tudo, inclusive a si mesmo, mas continua, porque não pode parar. O jejum é você dizendo, Deus, eu preciso ver de novo o meu limite, eu estou passando dos limites, Deus, eu estou passando, eu estou produzindo a minha justiça, eu estou passando dos limites, Deus, me converte. E não tem outro, irmão, pode ter certeza, por mais resistente que uma pessoa seja, por mais que a pessoa tenha uma boa fisiologia, a pessoa faz jejum um dia, fica com mau hálito. Não tem jeito. Aí escova os dentes, bota Cepacol, sei lá o quê. Tenta, mas fica fedendo. A pessoa daqui a pouco quando se levanta assim, o culto vai estar rolando, aí diz assim, vamos ficar de pé, na hora que a pessoa levanta, a cabeça vai... Limites começam a ficar evidentes. Chega na hora da refeição, ou chega próximo dela, como agora, o nosso estômago faz... Está avisando, bota alguma coisa aí dentro. E você vai se sentindo fraco. Essa fraqueza é você diante de Deus. Eu sou fraco. Eu sou limitado. Eu não consigo fazer a vida acontecer. Eu preciso de algo maior do que eu. É você encontrando seus limites. Jesus está dizendo, não façam jejum para afirmar vocês, para promover vocês, ou para promover a justiça de vocês. Façam jejum pelo motivo contrário, para vocês se verem diante do absoluto como sendo seres limitados. Porque o Pai que vê em secreto, Ele vai te recompensar. Agora, sabe o que é tão lindo nesse texto todo? É que a cada etapa que ele fala, ele diz, o Pai vai te recompensar.
Isso me faz entender que à medida que eu vivo na justiça de Deus, eu sou sempre recompensado. Sempre. Isso me faz entender que o Pai se torna galardoador daqueles que o buscam. E que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Isso me faz entender que quando eu quiser viver a justiça, em vez de usar meus sentimentos, minhas habilidades, minhas qualificações, minhas potencialidades, ou mesmo a religião, ou mesmo o meu entendimento sobre a Bíblia, quando eu quiser viver a justiça, eu preciso me apegar a Deus, depender de Deus, buscar a Deus. E à medida que eu dependo, que eu busco, que eu visito, que eu encontro Deus, e à medida que toda a vida que de Deus vem para mim, me produzindo justiça, me produzindo integridade, interioridade verdadeira, toda essa justiça que se promove, ela abençoa a terra de forma invisível. Pelo menos invisível, porque ninguém sabe que sou eu o protagonista. No entanto, está acontecendo, e está abençoando, e está mudando a terra, porque é a justiça de Deus, não a nossa. A justiça de Deus. Porque a justiça dos homens não produz a justiça de Deus. Então Jesus diz: cuidado com seus sentimentos de misericórdia, eles são nobres, são divinos. Cuidado com a sua vida de oração, ela é tão preciosa. Cuidado com as suas percepções de certo e errado, quando você não consegue perdoar alguém, toma cuidado. Toma cuidado, irmão, mesmo quando você está dizendo assim, eu vou jejuar. Ou seja, você está tão querendo fazer uma coisa certa, que você diz, eu vou jejuar. Toma cuidado. A justiça dos homens não produz a justiça de Deus. Porque se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, é outra justiça. A nossa não produz nada. Produz desestabilidade, ruptura de relacionamentos, mais injustiça. A justiça de Deus abençoa a terra. Vamos orar? Pedir para o pessoal do louvor vir para cá. Ó Deus, eu sei o quanto eu posso ser um problema, uma dificuldade para que as pessoas entendam, compreendam e sejam abençoadas pela Tua palavra. Eu sei, Senhor. Mas também sei que o Senhor é capaz de usar até uma mula, quanto mais eu. Por isso que eu te peço, Deus, é que dentro da nossa própria incapacidade, a minha de falar, dos meus irmãos de entenderem, de ouvirem, que o Senhor encontre a gente, nos faça mais humildes, tire de nós essa tentativa de fazer o nosso comportamento ser a autenticação da nossa fé. Mas dá-nos, Senhor, o privilégio de o nosso relacionamento contigo ser a autenticação da nossa fé. No nome de Jesus. Amém.